Olá, turma de nono ano, tudo bem? Gente, quero parabenizar os alunos que vêm fazendo as atividades perfeitamente, de certa forma até dar um feedback para a gente, certo? Para os demais, vou fazer algumas exigências, tá bom? Mas não é nada que seja um desejo de mal para vocês. Obviamente que é totalmente contrário, tá certo? Então vamos às exigências. Gente, assistam o vídeo por inteiro, por favor, porque isso aí vai facilitar bastante a aprendizagem de vocês. Acesse a realidade aumentada, sempre que na atividade tem lá aquela página em que tem o ícone para acessar, acesse, certo? Porque isso vai ajudar bastante, vai lhe ajudar a compreender o conteúdo com muito mais facilidade do que você indo buscar outras fontes. Execute os exercícios na plataforma. E por quê? Eu posso ter um acompanhamento melhor. Eu posso verificar como é que está a sua aprendizagem podemos dizer assim, em tempo real, porque a qualquer momento eu posso abrir lá, posso acessar o aplicativo e verificar como é que vocês estão se saindo. Esta semana não passei, mas essa semana que passou, na verdade, porque agora mesmo provavelmente tem aí na sua agenda que deve executar uma atividade na plataforma. Outra coisa muito importante, tire dúvida. Se tem dúvida em qualquer disciplina, tire dúvida, não fique na dúvida, não relaxa, tá bom? Realize os exercícios que estão sendo propostos. Envie as atividades pelo e-mail quando solicitadas. Ah, professor, muita coisa, muito difícil. Não tem nada difícil. Difícil mesmo era aí no tempo dos nossos pais, no tempo de nossos avós. Aí sim, nessa época era difícil mesmo. Hoje em dia, difícil, essa palavra quase que não existe mais quando estamos falando aí de educação, a questão de adquirir conhecimento, certo? Ou então incorporar aquilo que você já conhece, ok? Incorporar assim, no sentido de ampliar o seu conhecimento acerca do assunto, ok? Pronto, puxãozinho de orelha dado, vamos aí à aula de hoje. Tudo bem, gente? Então, para começar, quero falar para vocês que vamos dar continuidade aqui nas orações subordinadas substantivas. Tudo bem? Quando eu falei de orações subordinadas substantivas, falei aí das subjetivas. Quando falei das subjetivas, disse que na oração principal não tem o sujeito, tem apenas o verbo em terceira pessoa, certo? Se eu não tenho esse verbo em terceira pessoa, vou ter aí um verbo na voz passiva sintética. Poderei ter alguns verbos especiais, como convém, tudo bem? E falei também sobre as orações subordinadas substantivas objetivas diretas, certo? Objetiva direta. No caso é direto, viu, gente? Faltou só um azinho aqui, é direto. Ok? Então, nesse caso aí, falei para vocês que eu tenho uma estrutura completa na oração principal, completa em termos. Tudo bem? Eu tenho o sujeito, eu tenho um verbo transitivo direto. Isso quando for oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Somente na oração principal, aquele iniciozinho. Ah, professor, eu achei um jeitinho melhor, antes do que. Gente, eu não gosto de falar isso não, mas é aquilo mesmo, antes do que, certo? A conjunção que. Eu tenho aí, na oração subordinada substantiva, objetiva, direta, na oração principal, eu tenho o sujeito, mais o verbo transitivo direto, como eu coloquei lá naquele resumo para vocês. E também lá na oração subordinada substantiva, objetiva e indireta, eu tenho o quê? Eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo transitivo e indireto, mais a preposição. Tudo bem? Então, falei isso para vocês na aula passada. Já hoje, vou falar das predicativas, completivas e apositivas. Tudo bem? Então, vamos lá. Orações subordinadas, substantivas predicativas. Ah, professor, essa palavra predicativo está parecendo predicativo, e predicativo é predicativo de quê? Predicativo do sujeito. Isso mesmo, gente, isso mesmo. Você tem aí, na oração principal, você vai ter na oração principal o sujeito, o verbo de ligação e lá na subordinada vai ter o quê? Isso mesmo, o predicativo do sujeito. Nesse caso, por isso que ela se classifica
aí como oração subordinada, substantiva, predicativa. Então vamos lá ver com mais detalhes, certo? Exerce a função de predicativo da oração principal, ou seja, a subordinada está funcionando como predicativo do sujeito que está funcionando como predicativo do sujeito que está na oração principal. Então vamos lá. Verbo de ligação. Vamos fazer aqui uma breve recordação do que seria o verbo de ligação. São aqueles verbos que, digamos assim, verbos paupérrimos, que não têm significação nenhuma. A função deles é exatamente só isso, ligar o sujeito à sua característica ou estado. No caso aqui estamos falando de orações subordinadas. Quais seriam esses verbos de ligação? Ser, estar, continuar, andar, parecer, permanecer e ficar, ok? Vamos aqui o caso. A beleza é determinante. Podem perceber, a beleza, sujeito, mas o verbozinho de ligação e o predicativo é determinante do sucesso. Agora, como é que vamos analisar agora nessa questão aqui da oração subordinada? Oração subordinada, como eu falei para vocês, tem sujeito? Tem sujeito sim. Olha aí, a beleza. Eu falei que na estrutura da oração subordinada substantiva, predicativa, eu vou ter na oração principal sujeito e, olha aqui quem está, gente, o verbo ser. No caso aqui, um verbo de ligação. Como podem perceber, eu tenho aqui a oração principal, certo? E a subordinada. E a subordinada vai funcionar justamente como predicativo do sujeito que está na oração principal, ok? Então, por isso que nós classificamos esta oração aqui como oração subordinada, substantiva, predicativa. Vamos mais uma vez. Sujeito, verbo de ligação, tá certo? Olha a estrutura aqui novamente para vocês, que eu coloco só mesmo para facilitar mais ainda o estudo. Sujeito, quem é o sujeito? É minha esperança. Cadê o verbo de ligação? Olha o verbo de ligação mais uma vez aqui, gente. Então, tudo isso aqui, oração principal. E a outra vai ser o quê? Oração subordinada, substantiva, predicativa. Ah, professor, por que é esse predicativa mesmo, hein? Porque esta subordinada está funcionando como predicativo do sujeito aqui. Como é que eu posso identificar? Simples, pela presença do verbo de ligação na oração principal. Professor, mas a oração principal vai até onde mesmo? Até a conjunçãozinha aqui, tudo bem? Vamos aí à próxima. A impressão é de... Gente, vamos aqui. Ah, professor, agora confundiu tudo. Não, confundi não, vamos prestar atenção mais uma vez. Falei para você que para ser uma oração subordinada, substantiva, ela precisa o quê? Ela precisa ter substantiva predicativa. Ela precisa ter quem? Ela precisa ter o verbo de ligação. Eu tenho o verbo de ligação aqui? Tenho. E por que tem essa preposição? Ela é apenas uma preposição expletiva. O que seria uma preposição expletiva? É uma preposição de realce, apenas para dar ênfase, ok? Mas não vai confundir nada não. É só prestar atenção na presença aí do verbo de ligação, tudo bem? Vamos adiante. Oração subordinada substantiva completiva nominal. Ah, professor, eu não esqueço mais aquela coisa de complemento nominal. Ah, espero que não tenha esquecido mesmo, porque ano passado falamos bastante sobre isso. Complemento nominal. Para ser complemento nominal, estamos falando aí de nomes transitivos. O que seriam esses nomes transitivos? São nomes que precisam de complemento, são nomes que necessitam de um complemento para ter sentido, ok? E esses nomes, quais são? É só lembrar daquela sigla que eu fazia para vocês. Vamos a ela daqui a pouco, claro. Exerce a função de complemento nominal da oração principal, tá certo? E o que podemos encontrar na oração principal são estes nomes aqui. Obviamente que lá na oração principal eu vou ter o quê? Vou ter sujeito, vou ter o verbo e vou ter esse nome transitivo. Por que nome transitivo? Porque ele pede complemento, certo? Tenho a sensação, olha, eu, sujeito bem escondidinho aqui, eu tenho a sensação. Então, sujeito, verbo e o nome transitivo. Quem tem a sensação, tem essa sensação de alguma coisa. Então, de perigo. Percebeu que esse nome aqui, ele precisou de um complemento, certo? Então, por isso que esse de perigo
vai funcionar como complemento nominal. E como é que eu posso verificar isso na oração subordinada? Substantivo completivo nominal? Simples. Olha aqui, ó. Eu tenho, certo? A sensação de. Ah, professor, estou quase confundindo lá com objetivas indiretas. Não confunda. Lá nas objetivas diretas, você tinha o quê? Você tem o verbo. Aqui você não tem verbo. Você tem nome. Não esqueça. Por quê? Eu vou ter na completiva nominal sujeito, verbo e o nome transitivo acompanhado de preposição, certo? Então, como pode perceber a característica de cada um. Então, eu tenho esse nome que precisa de complemento. Cadê o complemento desse nome? Está lá na subordinada. E qual é a classificação dessa subordinada? Ela vai ser o quê? Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Tudo bem? Vamos aí. Sujeito, a estrutura aí da oração subordinada, completiva, nominal. Eu tenho sujeito, mais o verbo que eu apresentei para vocês, ou uma dessas três aqui. Ah, professor, lembrei agora da sigla. Isso mesmo, ASA. Adjetivo, substantivo. É qualquer substantivo? Não é qualquer substantivo. É preciso ser um substantivo abstrato, certo? Mais um advérbio. Vamos lá notar cada uma delas, certo? Eu estou esperançoso de que você volte. Então, quando eu digo que alguém é esperançoso, eu estou qualificando. Então, vamos lá. Oração principal. Eu estou esperançoso. Como eu falei para vocês. Sujeito, verbo e um nome que precisa de complemento. E lá na subordinada eu vou ter o quê? Esperançoso de que você volte. Eu tenho aqui, ó. Como é que eu posso classificar ela? Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Vamos ao próximo exemplo. Eu tenho necessidade. Olha aí, gente, necessidade é um termo que precisa de um ser, de um outro ser para existir. Vai se chamar de quê? Necessidade? Isso mesmo, substantivo abstrato. Vamos aí. Eu tenho necessidade. Sujeito, verbo e um nome transitivo. Então, oração principal e a subordinada que irá o quê? Que irá funcionar como complemento nominal da oração principal. Classificação, oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Próximo exemplo. Eu torço favoravelmente. Aqui é um advérbio. Por que esse advérbio? Porque ele está modificando esse verbo. Então, oração principal, eu torço favoravelmente. Sujeito, verbo, advérbio e o restante da oração, que será a oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Tudo bem? Vamos aí, orações subordinadas substantivas apositivas. É só lembrar de apositivo. Quando estamos falando de apositivas, estamos falando aí de uma oração que ela vai o quê? Vai somente explicar, tudo bem? Então, ele só se interessava uma coisa, o reconhecimento. Aqui é um aposto, certo? Ah, professor, o aposto eu posso levar em consideração a presença dos dois pontos? Pode, sem nenhum problema, certo? Mas cuidado. Tem os tipos de aposto. A eles só interessa uma coisa, que você fosse reconhecido. Olha aí, gente, explicação, ok? Então, é só isso. Até a próxima aula, ok?